É isso aí, povo de Deus, você que chegou nesse momento, o Pai seja convosco. Nesse momento nós vamos falar de um tema muito importante para nós, Igreja de Deus, fazendo discípulo. Irmão Nathaniel. Amém, também Pai seja convosco, aos nossos queridos irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para examinar as santas escrituras, graças a Deus, para sempre aprender dessa palavra maravilhosa que vem do nosso Deus, Pai Medeiros. Graças a Deus, e começa pelo Atos, capítulo 14, versículo 1 a 28, irmão Nathaniel. É os versículos quase tudo, né? Ou tudo, né? Mas vamos dar uma averiguada, né, nesses versículos. Não realmente é os versículos todinhos, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Então vamos ler, você preste atenção, que nós vamos examinar o tema Fazendo Discípulos. Você acompanha pela nossa live, Facebook ou YouTube, você pode acompanhar os versículos. Diz o seguinte, aleluia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultar e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estavam assentados em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeito às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertai dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu
com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltado para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito ancião em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, pastor Medeiros. Amém, amém. Nós, pela leitura bíblica, dá para se entender, né, que a respeito de como Paulo anunciava o evangelho e chegou em certo lugar como em Icônio, né, eles ali pensavam que Paulo e Barnabé tinham descido de Júpiter, né, tinham descido do céu, os deuses desceram até nós, né, viram ele fazer alguns milagres ali e logo quiseram endeusar eles, quiseram idolatrar, quiseram oferecer sacrifício a eles, e eles disseram que era homem como eles, que aquele milagre que tinha acontecido foi por meio do único Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus desconhecido a qual eles adoravam e não sabiam. Então, meus queridos e amados irmãos, muitas pessoas dizem que conhecem a Deus e estão também como esses homens, né, esses sacerdotes aí desse local aí, do templo da deusa Diana. Era isso mesmo. Amém. Ali estavam falando de Júpiter e de Mercúrio, deuses ali que eles pensaram que os dois servos de Deus, no caso dois apóstolos ali, no caso o apóstolo Paulo e ali Barnabé, confundiram eles disseram que eram homens comuns, então eles pregaram o evangelho. É isso aí, irmão Nataniel Tomás da Silva, é isso, Tomás da Silva, né? Vamos lá, meu querido. Qual é a primeira pergunta para que possa chegar ao entendimento nesta tarde para nós? Amém, graças a Deus. Nossa primeira pergunta é a seguinte: como nos tornamos discípulos de Jesus Cristo? Pronto, como nós se tornamos, né, discípulo de Jesus Cristo. Muita gente quer ser discípulo de Jesus, né, mas vamos ver de que forma poderemos chegar ao ponto, né, de ser um discípulo de Jesus. O que é necessário fazer? Primeiro temos que aceitar, né, Jesus Cristo como Salvador. Vamos lá. Mateus 8, versículo 19 a 22. Amém, graças a Deus, aleluia. Vamos aqui com esse versículo abençoado, diz: e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. João 2:11. Amém, graças a Deus, aleluia. Então vamos aqui com esse versículo pronto, está na mão. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Romanos 10:9. Amém. Para já, vamos aqui pegando Romanos, uma leitura abençoada para nós aprendermos da palavra. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Primeiro passo é crer, né? Amém. E após aceitar Jesus Cristo,
seguir esses padrões. Jesus disse bem claro que para seguir a Ele, a pessoa não tem que pensar no conforto, no que vai aceitar Jesus achando que não vai ter problema, não precisa fazer nada. Jesus disse bem claro, né? Quando alguém diz: Senhor, quero seguir-te aonde quer que for. Jesus falou para ele que ele não tinha aonde reclinar a cabeça, não tinha uma casa para oferecer, e ele até citou, né, fez a comparação que as raposas tinham seus covios, e falou também que as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E outro disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Jesus disse: olha, se deixa os mortos enterrar seus mortos, tu, porém, segue e anuncia, né? Então, meu querido e amados irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Quem quer aceitar Jesus é seguir. E não olhar para trás, não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas do dia a dia, do que acontece entre a irmandade, na igreja onde congrega. Então, existe muitos obstáculos, mas Deus é bom para conosco. E Jesus é bem claro nisso aí, né, irmão Nathaniel? Amém. Que ele fez muitos milagres ali e os discípulos creram. Então, tem muitas coisas precisa haver milagre. Na igreja precisa haver milagre para que alguém creia, né? Muitas pessoas crêem se vê milagre, e outros por acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Louvado seja Deus. Isso aí acompanha os servos de Deus, para que seja glorificado o nosso Pai. Então, aceitar Jesus é o primeiro passo. O segundo passo, irmão Nathaniel, o que é? Amém, graças a Deus. Muito bem, pastor Medeiros, graças a Deus. Não aceitar, tem que crer e tem que obedecer, seguir Jesus. Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então a gente tem que obedecer a palavra do Senhor, graças a Deus. Então vamos aqui para a segunda pergunta. Como um discípulo, qual é uma das responsabilidades que temos, pastor Medeiros? Irmão Nathaniel, vamos ver o que a Escritura diz, né? Depois você também pode até dar algum exemplo, né? Amém. Vamos lá. Mateus 10, 5 a 8. Amém, graças a Deus. É para já essa leitura abençoada para a gente refletir. Então diz o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Lucas 10, 1. Amém, graças a Deus. É o seguinte: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Mateus 28, versículos 19 e 20. Amém, é pra já, graças a Deus. Vamos aqui pegando a escritura, descendo aqui a palavra do nosso Deus. Aleluia, está onde, graças a Deus, está aqui essa palavra abençoada. Tira aqui a propaganda. Então diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 20, versículo 20. Amém, graças a Deus. Então, mais um versículo abençoado para a gente refletir nessa palavra que nos fortalece, graças a Deus. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas.
1 Coríntios 9,16. Amém, graças a Deus. Mais leituras abençoadas. Então a gente lê aqui e reforça o entendimento. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. João 8,31. Graças a Deus, João 8,31, graças a Deus. Então vamos aqui, pronto, daqui o versículo, mais embaixo, apareceu. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Glórias a Deus. É isso aí, meu querido e amado irmão Nathaniel. O que chegou, qual a conclusão que você chegou nesses versículos, irmão Nathaniel? Amém, bem interessante, pastor Medeiro, que Jesus, ele ali reuniu os discípulos, ele que mesmo deu as orientações, e orientações essas da forma que eles deveriam ir. Então Jesus falou ali de 2 em 2, 2 pessoas para anunciar, e eles deveriam expulsar demônios, limpar os leprosos, curar os enfermos, e eles receberam de graça e deveriam dar de graça. Então, porque o poder de Deus, a pessoa não vende, mas a pessoa trabalha. Observamos ali que, pegando aqui o exemplo, que Simão o mágico quis comprar o Espírito Santo e Pedro chamou ele de filho do diabo, e porque ele queria comprar o poder de Deus com dinheiro, algo que não convém. Então, mais adiante, Jesus, ele disse que estaria com seus discípulos, estaria com eles para que eles pudessem anunciar. E nós observamos um discípulo avante anunciando, principalmente o apóstolo Paulo, que levava avante esse evangelho. É interessante que ele disse que não se gloriava por pregar o evangelho, porque era uma obrigação. E ele disse que ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nesses exemplos sobracitados, observamos que nós, que também somos discípulos de Jesus, que nós fomos chamados para também contribuir com o reino de Deus, temos essa responsabilidade de anunciar e levar o evangelho nas casas, levar em qualquer lugar que nós tenhamos oportunidade de falar com sabedoria, para que Jesus ele venha a ser conhecido e o reino de Deus venha a ser anunciado e muitas pessoas venham ser salvas por conhecerem a verdade do nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, a responsabilidade do discípulo, a responsabilidade de ser um discípulo, primeiro passo é aceitar Jesus Cristo. O segundo passo é anunciar o evangelho. Jesus escolheu ali 12 discípulos para que eles fossem de cidade em cidade, de casa em casa. Também depois escolheu mais 70 e deu a mesma missão de anunciar o evangelho. Também a outra responsabilidade, irmão Nathaniel, é de realizar o batismo, né? Ir por toda a nação, fazendo discípulo, né? Batizando, para que a pessoa venha alcançar a misericórdia de Deus, e ele disse que ele estaria convosco até a consumação do século. Também disse em Atos 20 que a responsabilidade de cada um, como Paulo disse, que não tinha cessado de anunciar o evangelho e ensinar todas as coisas a eles. É uma responsabilidade da pessoa ensinar e reforçar para que a pessoa venha aprender sobre a palavra. Não é só falar, mas também ensinar para manter de pé, para manter a fé. É responsabilidade. E outra responsabilidade é de anunciar o evangelho, que é uma obrigação nossa, né? Assim como nós recebemos de graça também devemos dar. Não cobrar para pregar o evangelho, não cobrar para levar mensagem às pessoas, não cobrar das pessoas para falar do evangelho, mas dar a palavra para a pessoa assim como recebeu. Louvado seja Deus, a palavra de salvação. E outra, Jesus disse que se conhecesse ele,
através da palavra, seria discípulo dele. Então é através da palavra nós ensinamos que a pessoa pode conhecer a Jesus Cristo, pode conhecer Deus também, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso. E essa é a responsabilidade. A primeira responsabilidade, como eu já falei, é aceitar Jesus e crer, né, que Ele existe. Também outra parte, como eu já falei, que são essas responsabilidades de pregar o Evangelho, falar para as pessoas e de casa em casa, dar bom testemunho, também fazem discípulo e batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra parte de ser discípulo, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos para a pergunta 3, aleluia. Então aqui complementar o entendimento que diz: como é que se multiplicava o número de discípulos no tempo dos apóstolos? Será diferente hoje? Pronto, então o terceiro passo, o evangelho, se não o falar, não se multiplica, não cresce, não anda. Através de falar da palavra é que realmente os discípulos se multiplicam, as pessoas se multiplicam tendo uma só fé e uma só palavra. Vamos ver como é que era. Atos 6, 7. Aleluia, graças a Deus. Vamos para essa leitura abençoada, pegando as escrituras. Então entenda bem o que quer dizer a palavra do nosso Deus. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha aí, rapaz. Atos 28, 22 a 24. Amém, graças a Deus. É para já, em nome de Jesus Cristo. Vamos aprender em nome de Jesus dessa palavra abençoada. Diz: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sente, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, as quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Então, Paulo estava preso, mas muitos iam visitá-lo ele com curiosidade. E ao visitá-lo, Paulo persuadia eles, quer dizer, Paulo tentava convencer eles por meio das escrituras sagradas, tanto pelos profetas como pelos apóstolos, tentava convencer lá do começo como ao fim, né, pelas profecias, mostrando que Jesus Cristo que tinha vindo era o Filho de Deus. Então muitos acreditaram, mas muitos não acreditaram. Mas de que forma o evangelho se multiplicava? Porque mesmo preso, o apóstolo Paulo não deixava de falar, não deixava de procurar anunciar o evangelho às pessoas. Então a palavra do nosso Deus, ela crescia e ainda cresce, mas se divulgar. Por isso nós estamos aqui, né, irmão Nathaniel? Por meio do rádio, Encontro com Deus, pelo Facebook, pelo YouTube, anunciando a palavra de Deus, não só nós, como outros irmãos, anunciando a verdade. A gente está falando a verdade, não está falando do evangelho moderno, que as pessoas tentam pregar a Cristo de uma forma diferente, né, do que os discípulos pregaram. Então nós temos que pregar Jesus Cristo, a forma que ele anunciou, que os discípulos anunciou, que os profetas falaram, sem mudança, né? Porque Jesus disse que estaria com o povo até a consumação do século, mas se realmente andasse de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Louvado seja Deus. Quarto exemplo, irmão Nathaniel. Amém. É pra já, pastor Medeiros. Vamos lá, pegando essa palavra abençoada, graças a Deus. Nossa quarta perguntinha é a seguinte: por meio do que vem a fé, pastor Medeiros? Por meio de que vem a fé, né? A quarta pergunta é porque
por meio de quem vem a fé? Vamos ver. Romanos 10, 14 e 15. E 17, irmão Nathaniel. Você pode ler o 17 também. Amém, graças a Deus. Então vamos lá. Diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés os que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Pronto, então, como é que alguém vai crer se não anunciar, irmão Nathaniel? De fato, pastor O Mendes. primeiro passo é anunciar, né? Anunciar, foi isso que Jesus chamou, aceitar Jesus Cristo, crer no que ele existe, anunciar o evangelho, fazendo discípulo, pregando. Outra parte, não deixar de anunciar e realmente manter-se de pé. E outra, se nós não evangelizar, como é que as pessoas vão crer? Como é que as pessoas vão aceitar essa fé que nós vivemos hoje? A fé que vem dos apóstolos, a fé que vem de Jesus Cristo, dos profetas, se não anunciar. É por meio de anunciar e é por meio que vem essa fé, se ouvir. E conformou são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmão Nathaniel, tem mais? Amém, graças a Deus. Sem mais, pastor Medeira, aqui não falta, graças a Deus. Então vamos aqui para a nossa próxima pergunta, graças a Deus. Preste atenção, a nossa quinta pergunta diz: quem deve divulgar a palavra de Deus? É um compromisso somente dos homens, pastor Medeira? As mulheres são de fora. Não, vamos ver se é só dos homens, né? Vamos analisar aqui a palavra, Atos capítulo 18, 26. Amém, graças a Deus. Vamos lá ver aqui exemplos da palavra do nosso Deus. Aleluia. Então diz aqui o seguinte, graças a Deus. Pronto, descendo aqui, pronto. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Quem deve divulgar a palavra de Deus é compromisso somente para os homens? Então, quem falava ali, irmão Nathaniel, que chegou Áquila e Priscila a acreditar? Amém. Ali Apolo era um homem eloquente, poderoso na escritura, conhecia o batismo de João, mas faltava uma coisinha para ele. Pronto, então Áquila e Priscila se aproximou dele e anunciou a palavra, né? Divulgou. Vamos ver João 4, 28 a 30. Amém, graças a Deus. Depois do 39 a 42. Pronto, Atos 4, 28 a 30. João capítulo 4, versículo de 28 a 30 e logo depois o 39 a 42, o mesmo Amém. capítulo. Pronto, é isso mesmo, Então diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, graças a Deus. Amém. Então agora o 39 a 42 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ser com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele. Ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Veja aí, irmão Nathaniel, que a responsabilidade de pregar o evangelho não é somente dos homens, também das mulheres. E essa mulher não tinha um bom exemplo não naquela cidade, né? Porque ela já tinha passado por 5 maridos e o último que ela tinha, ou era 7 maridos, e o último que ela tinha não era dela também. Então, a gente analisando a palavra,
que mesmo ela tinha esses defeitos, né, de ter passado por vários homens, ainda ter os homens de outras mulheres casadas, ela, ao falar de Cristo, as pessoas passaram a acreditar, porque ela falou de uma forma diferente. Ela vem ver, né? O homem que eu conheci é o Cristo, né, que havia de vir. E as pessoas ouviram aquela mulher, ouviram e acreditaram, porque com certeza ela podia ter seus defeitos, mas ela não mentia, né, irmão Nathaniel? Se ela fosse mentirosa, ninguém tinha seguido ela ali, não. Então a gente percebe que ela falou, e não foi só poucos, não, foi muitos samaritanos que foram ter com Jesus Cristo só pela palavra anunciada da mulher. Então, quando alguém crê, a primeira coisa que tem que falar para os seus parentes, seus amigos, né? Não ficar calado. Às vezes a pessoa diz: tu é crente agora? Sou crente. De qual igreja? Igreja de Deus. Aí a pessoa: toda igreja não é de Deus? Não, toda igreja não é de Deus. Aí fica cala e pronto. Tem que mostrar dentro da Escritura Sagrada, convidar as pessoas, divulgar, tentar divulgar, dar um folheto, falar, porque você fazendo isso, você está formando pode formar mais discípulos através da divulgação. Se não divulgar, como é que vai formar discípulo, né, irmão Nathaniel? Vamos ver mais. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a nossa sexta perguntinha abençoada. É muito difícil falar de Jesus Cristo e de Deus, pastor Medeiros? Se é muito difícil falar de Jesus Cristo e de Deus, vamos ver dentro da palavra do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 30 a 32. Amém, graças a Deus. Vamos aqui pegando a palavra do nosso Deus. Pronto. Atos 16, 30 a 32. Acompanhem com a maestria, graças a Deus. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Atos capítulo 8, versículo 12. Amém, graças a Deus. Aqui a palavra. Amém, graças a Deus. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Salmo 9, versículo 1. Amém, isso mesmo. Então vamos aqui. Pronto, Salmo, capítulo 9, graças a Deus, pronto, apareceu. Aleluia. Então diz o seguinte: Eu te invocarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. 118, 17. Amém. Salmo 118, pronto, graças a Deus está aqui. Então vamos ler, preste bem atenção, diz: Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então a palavra é bem clara, né, irmão Nathaniel? Qual a técnica de falar de Jesus e de Deus? Não existe técnica, basta você falar a verdade, né? Falar a palavra do nosso Deus como ela é, entregar um folheto. Não precisa você ter tanta sabedoria para poder falar de Deus, da sua criação, da sua misericórdia. Porque quem é um servo de Deus, quem é que não sabe dizer lá em Êxodo capítulo 20, olha, nós servimos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a qual fez uma promessa com Abraão ali em Gênesis capítulo 12 ali, quando Deus pediu para que ele saísse do meio da sua parentela. Também fez uma promessa a ele da terra prometida, e aí vai, não precisa tanta sabedoria. O mesmo Deus ao qual nós servimos é o mesmo que escolheu Jesus, né, para levar a mensagem de vir e até morreu por nós, e aí entrega o folheto. Então não existe muita técnica, basta a pessoa falar da verdade, sem distorção. Louvado seja o nosso Deus, irmão Nathaniel. Irmão Nathaniel,
Deu para entender como se fazer discípulo? Não existe, não precisa, eu não sou sábio, eu não tenho inteligência para pregar o evangelho, eu não sei pregar. Não precisa muita técnica, basta você entregar. Você aceita um folheto? Eu sou da Igreja de Deus, e esse folheto, se você quiser aprender mais, você vai entrar em contato conosco, se tiver o número ali de celular, é bom estar o número do celular. Se você se interessar, aprender mais, nós da Igreja de Deus temos todo o prazer de ensiná-lo. É isso aí, não precisa de tanta técnica, não precisa de ser tão sábio, falar palavras de sabedoria, né? Colocar palavras difíceis, o povo vão entender mesmo, né? Então fala de uma forma direta, dizer que Deus é bom e que Jesus salva, e é isso aí. Vamos lá, vamos, que Deus abençoe, paz seja convosco. Amém, isso mesmo, baçomeiros. Então a nossa saudação, paz seja convosco, aleluia, um grande abraço para todos. Então a nossa saudação, paz seja convosco, aleluia.